nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridas almas, hoje então nós, como havíamos dito, é a festa do Santíssimo Rosário. Esta festa foi em ação de graças. Primeiro começou a ser chamada de Nossa Senhora das Vitórias, porque foi a vitória de Lepanto sobre os muçulmanos, tão infelizes inimigos da cristandade. E o Papa rezava aí São Pio V, e ele pediu que a confraria do Rosário rezasse o Rosário enquanto os combatentes bombardeavam esses infelizes. E foi não as armas, como os próprios exclamaram, mas foi o Rosário de Maria Santíssima que deu a vitória, porque os muçulmanos estavam em número muito maior, uma artilharia muito mais abastecida, e foi a Santíssima Virgem que mudou os ventos a favor da cristandade e permitiu que os cristãos vencessem e postergasse a invasão muçulmana que hoje, antes existiam rezando e fechando as fronteiras, hoje eles estão empesteando o mundo, levando a sua religião imunda por toda parte, inclusive nesse Brasil. Na minha cidade, cada vez vejo mais mulheres revestidas de aqueles véus e coisas. Bom, cada vez mais, em todo lugar deste Brasil também. Pois são inimigos terríveis no nome de Deus e da religião, até um dia que eles começam a explodir por aí. Mas, bom, vão atribuir aos fanáticos, mas está no livro deles que isso deve ser feito. E Nossa Senhora sempre interveio para proteger-nos desta gente, principalmente. Por isso é uma festa bélica de uma batalha que a Senhora do Rosário, lá de cima, enviou artilharia para nos defender deste pessoal. O Papa Leão XIII, de muita feliz memória, que descanse em paz, ele era extremadamente católico, devoto do Santíssimo Rosário. E é belo ver porque era um homem inteligente, não era uma piedade sem a doutrina, não. Ele era muito inteligente e muito devoto do Santíssimo Rosário. E ele fez o favor, um grandiosíssimo favor para a glória da Santíssima Virgem, de escrever, se não me falhar a memória, 14 encíclicas sobre o Rosário. E ele as publicava no mês de setembro para preparar o mês de outubro, e foi por ordem dele que o mês de outubro está dedicado exclusivamente a essa devoção, e ele acrescentou que rezasse a oração de São José, a vós, São José, recorremos, depois de rezar a ladainha da Santíssima Virgem. Então, com semelhante favor, vamos ver uma encíclica dele chamada Octubre Mense, em que ele vai falar sobre o Santíssimo Rosário. Então vamos seguir o raciocínio de Sua Santidade, que descanse em paz, e ver a diferença também, respirar um pouco, porque somos católicos e o supremo pastor das nossas almas se chama Sumo Pontífice. E olhando, ouvindo e se alimentando, perceberemos a diferença de tê-lo de verdade, com verdade, e ter e não tê-lo. Isso daqui são pastos que saboreiam as almas que são de Cristo. Então, para respirar um pouco, depois de tantos pastos intoxicados que vêm por aí com essas encíclicas absurdas, vamos então ao Rosário da Santíssima Virgem, com a explicação de um homem que, de fato, reinou e foi um legítimo e um bom, excelentíssimo pastor para a Santa Igreja. Começa o Sumo Pontífice convidando a dedicar o mês de outubro à Santíssima Virgem. Já é uma devoção antiquíssima dedicar o mês de maio à Santíssima Virgem, e ele continua sendo o mês da Santíssima Virgem. Mas lá no hemisfério norte, eles estão... Bom, é a primavera deles em maio, e o Rosário é o fruto da devoção a Maria Santíssima. Então o Papa vai explicar que, bom, como eles estão lá em épocas de colher frutos, que o Rosário, então, conforme a estação, floresce a devoção a Maria Santíssima em maio e se colhem os frutos no mês de outubro. Então ele convida todos a dedicar a Santíssima Virgem este mês. Uma razão que ele vai dizer, os males que afligem a Igreja. Estamos há 100 anos atrás.
E eram os males que vamos enumerar, mas esses males pioraram. Se outrora, quando os males eram menores, tinham razões para dedicar o mês e a vida ao rosário, quanto mais agora que os males aumentaram. E vai dizer o Sumo Pontífice: todos são conhecidos os males que nós deploramos, a luta desapiedada contra os sagrados e intangíveis dogmas. Estamos falando de 1800 e alguns quebrados, hein? 1891, precisamente. E nós vamos ver que os dogmas foram o quê? Desacreditados pelo Concílio Vaticano II, que não foi ele que fez, hein? Graças a Deus, é um homem de Deus, ele não trabalhou para isso. Mas vamos ver que depois os dogmas hoje, se nós impomos as verdades de Deus, nós somos fanáticos, e hoje, por exemplo, uma vacina é um dogma de fé. E quem não tem essa marca sagrada, com todas as aspas possíveis, até as cordilheiras e além delas também, é uma pessoa que está prestes a ser queimada na Inquisição moderna. Um exemplo: deixamos a fé que deve repousar nas verdades eternas para dogmatizar as estupidezes dos homens. Muito mais grave, então, a luta desapiedada contra a verdade. A zombaria da integridade da virtude cristã, e nós sabemos que hoje um católico sincero que tenta praticar a virtude é tido por um idiota aos olhos do mundo. E a pessoa depravada, os espertos deste mundo, são tidos por quê? Por prudentes. Bom, a zombaria da integridade da virtude cristã que a Igreja defende, a trama de calúnias de mil modos urdidas, o ódio fomentado contra a Sagrada Ordem dos Bispos, principalmente contra o Sumo Pontífice, e aqui se agrega que, bom, os bispos nem sabem o que quer dizer isso, e se entrega hoje episcopado como se faz, sei lá, o mais mafioso se torna premiado com uma mitra, e o Sumo Pontífice, né, nessa situação que a Igreja se encontra, nós somos ovelhas sem pastor. E isso é realmente assustador para a Igreja, e que está sem o que dirige o timão, e também para com as almas que estão aí sofrendo sem quem indique o caminho da verdade. Os ataques dirigidos contra a mais impudente audácia e criminosa impiedade contra a própria divindade de Cristo. E vamos ver aqui, hein, que hoje se renuncia a profissão de fé na divindade de Nosso Senhor para divindar o homem, e é a religião conciliar. O homem se tornou Deus e reduzir o Deus a um simples mortal não dos mais queridos, hein? Essa é o resumo da Igreja conciliar. No intuito de extirpar pelas raízes e de destruir a obra divina da redenção, que força alguma poderá jamais destituir nem cancelar, porque debalde lutaram e lutarão todos estes que se levantaram contra Deus. Esses ataques não são certamente uma novidade para a Igreja militante, porquanto, depois do aviso dado por Cristo aos apóstolos, ela sabe que para instituir os homens no caminho da verdade e guiá-los à salvação eterna, ela deve todo dia descer a campo e travar combate. Então o Sumo Pontífice está dizendo que estamos o quê? Uma igreja militante, e que nós temos os nossos inimigos, que não vamos aqui restringir ao demônio, porque é evidente que ele é nosso inimigo, mas contra homens. Porque quem está querendo lutar contra o Cristo Deus são homens, e agora homens vestidos de mitra, de báculo, de branco e qualquer outra coisa eclesiástica. Quem está querendo tirar a sacralidade da verdade como dogmas são homens e tidos por aqueles que deveriam realçar o dogma, também desacreditam hoje o dogma, e etc. Então, travar uma luta que nós descemos esse campo de combate todos os dias para defender a verdade de Cristo, nosso Deus e Senhor. E na realidade, nos séculos ela sempre lutou intrepidamente até o martírio. É um papa, hein? A diferença de um pacifismo ridículo, de um Greenpeace, que devemos depositar uma flor
metralhadora que quer nos fuzilar ou resistir como soldados de Cristo, nosso Senhor, contra os inimigos da nossa fé. Diferente. Pois então, travar um combate e, na realidade, no século, ela sempre lutou intrepidamente até o martírio, considerando como sua precípua alegria e glória o poder unir o seu sangue ao do seu fundador. Que glória, porque a glória nossa está no nosso Cristo, que morreu por tudo que ele ensinou e pela nossa salvação, e os nossos mártires, hein? Tanto que todas as santas missas verdadeiras são oferecidas em cima de 2 mártires, pelo menos. Entre nós está São Vítor e Santa Sétima, porque a glória destes homens que morreram como Cristo em nome da verdade e deram o sangue por esta verdade que eles acreditaram. E o Papa está a glorificar isso. No qual está depositada a segura esperança da prometida vitória. Ou seja, aqueles que descem ao campo de batalha para lutar contra os inimigos de Deus, estão dispostos a derramar seu sangue por Cristo, pela verdade de Cristo nosso Senhor e pela verdade católica, pois então depositam segura esperança na prometida vitória, porque nosso Senhor disse que quem estaria com ele, ele prometeu protegê-los e vencerão com ele também. Por outra parte, entretanto, não podemos ocultar-nos o profundo senso de tristeza que penetra os melhores ante esta contínua tensão de batalha. De fato, é motivo de imensa tristeza ver o grande número dos que, pela perversidade dos erros e por esta insolente atitude contra Deus, são arrastados para longe e impelidos pelo abismo. O grande número dos que, pondo no mesmo plano todas as formas de religião, pode-se dizer que já estão na iminência de abandonar a fé divina. O número notável dos que são cristãos só de nome e não cumpre os deveres da sua fé. E aqui nós vamos ver que é o que? São aqueles católicos frívolos, que talvez estamos incluídos entre eles, que não vivemos a coerência do Evangelho. Porque Deus não vai nos perguntar se nós sabemos somente o catecismo. Ele vai nos perguntar se nós vivemos o catecismo. E é vivendo o catecismo que nós sabemos que nós salvaremos as nossas almas. E ainda mais nos aflige e nos atormenta o ânimo, o considerarmos que a causa principal de tais ruinosos e deploráveis males está na exclusão completa da Igreja das ordens sociais, enquanto de propósito se hostiliza a sua salutar influência, e nisto é de reconhecer um grande e merecido castigo de Deus, diz aqui Leão XIII, o qual cega miseravelmente as nações que se afastam dele. E isso era um plano, e hoje isso é uma realidade. Não há debaixo do céu nenhuma cidade, nenhum país em que tenha a profissão de uma constituição com o nome de Deus para se render a Deus como sociedade. Nem a cidade santa de Roma. Lá está aberta para qualquer coisa, menos para o bom Deus. E assim todos os países, por católicos que tenham sido, como a Espanha, Portugal, Colômbia, aqui na América, todos apostataram em suas constituições, tirando o nome de Cristo nosso Senhor e também a submissão a Deus nosso Senhor. E o Papa já estava deplorando as tentativas desse acontecimento. E hoje devemos chorar porque esses acontecimentos abrangem do norte ao sul, oeste e leste deste mundo inteiro. Aí o Sumo Pontífice, depois dessa triste realidade, vai nos impedir o que? A necessidade da oração. Esse estado de coisas mostra com evidência sempre maior o quanto é necessário que os católicos orem e supliquem a Deus com fervor e perseverança, sem nunca cessar, porque isso é um preceito do apóstolo São Paulo, rezar sem cessar. E não somente em particular, porém, ainda mais em público, porque lembremos que Deus está tirado da sociedade. A profissão pública da fé é proibida. E hoje ainda mais, até na igreja, para rezar uma missa tradicional, de mais de carimbos que precisam, tem a indignação de todos. E imagina, Deus não tem lugar nem dentro da sua própria casa. E o Sumo Pontífice está dizendo que, bom, a importância de rezar, não somente sozinho, mas em público. E vamos entender o raciocínio de sua santidade.
Reunidos nos sagrados templos, conjurem a Deus a se dignar na sua infinita bondade e livrar a sua igreja dos homens insolentes e malvados, e a reconduzir os povos ao caminho da salvação e da razão na luz e no amor de Cristo. Espetáculo incrível e maravilhoso, enquanto o mundo percorre seu caminho tormentoso, fiado nas suas riquezas e na sua força, nas suas armas e no seu engenho, a igreja, com passo veloz e seguro, atravessa os séculos depositando a sua confiança somente em Deus. Nós sabemos que a igreja teve seus exércitos, teve seus cruzados, teve aqueles reinos que foram lutar em prol da causa de Cristo, mas aonde estava a confiança? Nas armas? Não. E as cruzadas nos mostraram que não são as armas suficientes para defender os lugares sagrados. E por isso, na festa de hoje, quem deu a vitória foi pessoas que estavam com aqueles queridos grãos que contamos que isso que foi o que venceu o islamismo, e não foram as armas suficientes para afastar esses infelizes. Então, nossa confiança está em Deus, sem menosprezo das armas, mas é dando os tiros com o rosário que o inimigo é ferido. Mas, bom, as armas são bem-vindas para defender a sociedade, mas são as armas espirituais, porque de trás dos homens perversos, quem os chefia? Satanás. E ele é atingido com oração e não pelas armas de fogo. Porque, embora na prudência não desdenhe os socorros humanos, que pela bondade divina os tempos lhe oferecem, todavia não é nestes meios que se deposita a sua principal esperança, mas sim, segue o Sumo Pontífice a dizer, na oração coletiva e insistente. Aí vamos entender a importância de rezar entre nós em família. Uma coisa é que cada um reze o seu terço, e excelente. Agora outra coisa é quando a sociedade chamada família se prostra às 19 horas sagradamente para render a Deus esse culto como sociedade. É diferente. O ato de fé é diferente. E os méritos diferentes. E as graças abundantes sempre. Nesta fonte ela alimenta e fortifica a sua vida. Ou seja, a vida católica está alimentada e fortificada pela oração. E ele está aqui se referindo ao Santo Rosário de modo específico. Porque elevando-se mediante a oração assídua acima das vicissitudes humanas, mantendo-se constantemente unida a Deus, é-lhe dado viver plácida e tranquila da própria vida de Cristo. Quando nós rezamos, nos comunica então a oração de Cristo, a eficácia ao que pedimos, porque a nossa oração unísse é aquela oração que Nosso Senhor fez há 2000 anos atrás. E nisto ela é fiel à imagem de Cristo, a quem o horror dos tormentos sofridos pelo nosso bem nada diminuiu nem tirou da beatíssima luz e da felicidade que lhe são próprias. Então Cristo sofreu o horror da paixão, mas não perdeu a alegria da união, porque ele é Deus. A visão beatífica contínua da humanidade de Cristo, contemplando a divindade. Mas o que fez Cristo? Rezou e nos deixou o grande exemplo de, nos meios dos combates, rezar sem deixar se desfalecer na oração, mesmo quando as armas caducam. A oração, não. Aí vamos ver o Sumo Pontífice citar textos da Sagrada Escritura em que a igreja estava rezando. E aqui o oportuno, quando Pedro estava preso, por exemplo, São Pedro, no cárcere, a igreja continuou rezando. Aí São Pedro tinha aquela conhecida visão do anjo, que ele acha que é um sonho, que manda ele: se calça, Pedro, e levanta, te veste e vamos embora. E ele pensava que era um sonho, quando ele foi ver, ele estava fora da prisão. Oportuno hoje, principalmente nessa crise que assola da cabeça aos pés do corpo místico de Cristo. E dentre as intervenções de Maria, da oração na igreja, Maria Santíssima, medianeira de todas as graças. Aí vai dizer o Sumo Pontífice: mas depois que, por virtude do mistério da cruz, foi realizada a salvação do gênero humano, e depois que o triunfo de Cristo, a igreja foi plenamente constituída, dispensadora da sua salvação, desde então a providência preparou e estabeleceu para este novo povo uma ordem nova, que é a igreja,
que vai ser o que? O corpo místico de Cristo, e quem quiser se salvar tem que estar unido a esse corpo, porque fora da Santa Igreja não há nenhuma salvação mesmo. E assim, nesse corpo que Nossa Senhora deu à luz ao corpo místico, ao corpo físico de Cristo, ela vai também cuidar do corpo místico de Cristo, do qual nós somos membros pelo santo batismo e membros vivos pela graça santificante, que esperamos estar pela misericórdia e bondade de Deus. E Nossa Senhora, então, mãe de Deus, que Cristo é Deus, e mãe dos homens, nossa mãe, porque estamos unidos ao corpo místico de Cristo. Aí o Santo Padre vai explicar o recurso de Maria Santíssima na tradição, e desde sempre os cristãos já estavam nos primeiros dias depois da ascensão de Cristo rezando em união com a Santíssima Virgem no cenáculo. E o Espírito Santo veio quando? Quando estavam reunidos com ela. Aí veio e iluminou a todos e deu um novo impulso à Santa Igreja. E assim vamos ver que também nos dias atuais, aqui vamos nos deparar que também é a mesma Santíssima Virgem. É a união com ela e rezando com ela, invocando o seu auxílio, que vem os auxílios do céu por meio dela, que é a medianeira de todas as graças. Ora, como quer que entre as diversas formas e maneiras de honrar a Divina Mãe, segue aqui o Sumo Pontífice a dizer, são de preferir aquelas que por si mesmas são julgadas mais excelentes, a ela mais agradáveis. Apraz-nos expressamente apontar e vivamente recomendar o Santo Rosário. Porque se pode honrar a Santíssima Virgem de 1000 modos. E na devoção entre nós romanos, pululam práticas de devoções a Maria Santíssima. Suas novenas, beijar suas imagens, visitar seus santuários e rezar uma outra oração, ler seus livros, tratar de suas virtudes, as suas verdadeiras aparições e etc. Mas qual de tudo isso agrada mais a Santíssima Virgem? O seu rosário. É mais agradável a Santíssima Virgem, para honrá-la, rezar o seu rosário, do que fazer qualquer outra prática. E aqui nós buscamos o que? Agradá-la, mesmo que tenha o nosso desagrado, porque não foi obrigado que todos tenham grande contentamento ao rezar o Santo Rosário. Mas quem quer agradar a Santíssima Virgem, fará isso para o agrado dela mesmo com o nosso desconforto, porque a piedade não é egoísta. Então vamos olhar a quem deve ser agradado e não medir esforços de rezar até chegar à Salve Rainha e poder respirar em paz, agradando-a e enriquecendo sua alma. Sem uma fé divina, não se explicaria o imperioso impulso que nos impele que docemente nos impele e arrasta para a Santíssima Virgem. Aí vai dizer o Papa, o vivo desejo, ou melhor, a necessidade que sentimos de procurar refúgio na proteção e no auxílio daquela a quem podemos confiar plenamente os nossos projetos e nossas ações. Para entender um pouco melhor, porque neste mundo também esvaziaram o conceito, é a maternidade. O que todos nós temos uma mãe, mas a Santíssima Virgem é isso em perfeição. Quando nós entendemos isso, tudo está... Não há temor de se aproximar dela, não há o menor medo de lhe pedir nada, porque a mãe está solícita às necessidades dos seus filhos. Pois então, ela é nossa mãe. Quanto mais a alma se alegra com a verdade e a suavidade desses pensamentos, outro tanto se entristece por causa daqueles que, privados da fé divina, não honram a Maria Santíssima. E hoje isso em número é muito maior, porque há inclusive pessoas que se dizem católicas, mas professam coisas absurdas, por ignorância ou por malícia, não têm a fé. E hoje no modernismo, a devoção a Maria Santíssima, mesmo que rezem terço, mesmo que façam suas procissões, é tido como algo realmente de terceira, quarta categoria. A impiedade para com a Santíssima Virgem, entre pessoas ditas católicas. Então o Divino Espírito Santo vai fazer com que tenha para com a Santíssima Virgem um culto de grande piedade filial. E o Papa vai dizer, nosso coração por causa daqueles que, embora participantes da Santa Fé, ousam acusar os bons de excessivo e exagerado. Porque poderiam falar, são 150 Ave Marias, isso é demais. Bom, tem quem pense assim. E o Papa já lamentava esse pensamento errôneo. Portanto, no meio da tempestade de males que tão duramente atormentam a Igreja, todos os devotos filhos desta mesma Igreja veem claramente que urgente devem
o urgente dever tem de orar insistentemente a Deus Onipotente e, sobretudo, de que modo deve aplicar-se isso para as suas preces tenha máxima eficácia, seguindo o exemplo dos nossos piedosíssimos pais e antepassados. Recorramos a Maria, nossa Santa Rainha, e concordemente supliquemos a Maria, Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe, mostra-te, nossa Mãe, por meio de ti, acolhe nossas preces, aquele que nascido por nós quis ser vosso Filho. É do hino Ave Maristela. Depois dessas palavras, então, o Sumo Pontífice vai dizer a excelência do Rosário. E, resumindo, é uma oração de origem divina. A tradição conta que quem constituiu o Rosário foi o glorioso mártir e apóstolo São Bartolomeu. São Bartolomeu já rezava todas as 150 Ave-Marias e Pai Nossos, que era assim o Rosário no seu princípio. E que esta devoção foi praticada por todas as almas piedosas. E isso foi se singularizando nos desertos, com as jaculatórias dos padres do deserto, e no Ocidente ficou como única prática de contas de grãos a serem o instrumento de oração. E com o passar do tempo, isso foi caindo em desuso. Quando a Santíssima Virgem vai aparecer a São Domingos, ela vai dizer o quê? Restaura o meu saltério, que é o seu rosário. E restaurar quer dizer o quê? Fazer algo, refazer algo que já existia. Uma coisa é instaurar, outra coisa é restaurar. Pois então. E é a restauração feita por São Domingos que chega até os nossos dias. Então, a origem é divina. O apóstolo São Bartolomeu estava como inspirado por Deus, de fato, para saudar a Santíssima Virgem com todas essas Ave-Marias e Pai Nossos. Depois veio a herética seita dos albigenses. Um dia falaremos sobre esses infelizes que devastaram a Europa com suas imoralidades e perversidades em matéria de fé. E aí, qual foi a arma contra a pregação de grandes santos, dentre eles Santo Antônio de Lisboa, São Domingos e muitos outros, mas as armas também foram empreendidas contra o famoso Simão de Montfort, que lutou contra e, matou bastante desses hereges porque eram perversos ao extremo. Mas quem conseguiu vencê-los foi o rosário rezado, que extirpou esta heresia da face da terra. Aí começa São Domingos, entra numa floresta, ele se flagela 3 dias e sem comer e beber nada, ele cai desfalecido de forças e lhe aparece a Santíssima Virgem e diz: meu filho, sabe de que se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Aí ele diz: sim, minha mãe, a senhora, depois da obra da redenção, sois o principal instrumento de Deus. Aí ele disse: ela disse: sim, pois então restaura o meu rosário. E São Domingos saiu dali desfalecido, mas robustecido pela visão da Santíssima Virgem, entra na igreja e começa a pregar o rosário, e aí esses infelizes albigenses começam a se converter em massivas conversões pela oração do Santo Rosário. Outra intervenção da Santíssima Virgem. Aí essa difusão começou a ser massiva, porque os conversos começaram a rezar e os padres pregadores da Ordem de São Domingos começaram, onde chegavam, instituiu a confraria do Santo Rosário, que consentia em rezar o rosário, hein? O terço é a terça parte dessa devoção. E isso era tão sério, vai dizer São Luís de Montfort, citando o Beato Alano de La Roche, que se uma pessoa não vivia muito bem, diziam assim: ou você não reza o rosário da Santíssima Virgem, ou você está rezando muito mal. Era o termômetro do nível moral, do fervor e da piedade. Rezar ou não, rezá-lo bem ou rezá-lo mal. Se notava nas faces das pessoas, e esse era o diferencial. Pois então, tem-se praticado em público, vai dizer o Sumo Pontífice, no interior das casas, no seio das famílias, nas confrarias instituídas, nos altares consagrados, nas dedicações das igrejas a esta devoção, nas festas litúrgicas. O rosário alcançou todo o âmbito da vida católica, desde o mais interno ao mais glorioso, pomposo e exterior.
nem se passa em silêncio um fato que focalize em uma particular providência de Nossa Senhora sobre o rosário. E vamos lembrar que o Leão XIII é antes de Fátima, e depois de Fátima, em que ela diz ser a Senhora do Rosário, apareceu com ele em suas mãos, e nas 6 aparições ela insistiu, rezem o terço, bom, aí a terça parte, todos os dias, mas ela se chamou a Senhora do Rosário. Então vemos que o Rosário alcançou a aprovação dos céus, porque de lá veio, insistência do céu, porque o céu quer que rezemos, e por parte dos bons, sempre o rosário esteve nas mãos, não só na cabeceira das camas, nos retrovisores dos carros, pendurado em nossos caixões, de modo hipócrita, que às vezes nem rezaram nunca, ou poucas vezes são enterrados com ele piedosamente, e antes levavam nos seus caixões, por quê? Porque era o companheiro de vida e o auxílio na morte, não era um enfeite piedoso. Assim que o rosário acompanhou todos, em todos os momentos, classes, reis, rainhas, papas, bispos ilustres, clero digno desse nome, povo em todos os estados e condições e profissões, leigos, sempre esteve o rosário. Aí o sumo pontífice vai dizer, bom, esteve em todos os lugares e como deve rezar, e resumindo suas palavras, deve ser rezado com confiança, porque é uma arma eficaz e sempre foi empregada contra os inimigos da nossa fé, e sempre quem empregou essa arma confiava que ela ia obter a vitória sobre os inimigos da nossa religião. Então rezá-lo com confiança, porque já vemos no passado suas vitórias, e no presente não as vemos, ou porque não rezamos, ou porque rezamos desconfiadamente, desconfiando da sua virtude. Aí ele vai falar os milagres da oração, e já citamos Lepanto, citamos a conversão dos albigenses, e tem muitos. Esse Brasil, na década de 60, foi livre do comunismo porque as mulheres, graças ao resto de clero que existia digno desse nome, e fizeram com que elas fizessem aquela marcha por Deus, pela família, pela pátria, e elas foram lá, o que? Rezando o terço, e Goulart, de feliz memória, saiu deste país porque ele queria implantar o cruel comunismo, e assim o Brasil respirou algumas décadas sem esses males no poder, porque Nossa Senhora livrou pela reza do terço o Brasil do comunismo. E tantas outras graças, não existe povo, nação ou uma aldeia que não tenha o milagre do rosário, hein? E mesmo instrumento, por exemplo, na vida de São Francisco Xavier, quando ele estava ali na África e não podia visitar certos doentes, ele pegava o terço dele e mandava, leve e encoste no doente, e o doente ficava curado. Como ele não conseguia estar em todos os lugares pela necessidade, até as mesmas contas que ele usava para rezar conseguiam fazer o que ele, não podia, por se trilocar dos lugares, que era já abusar do sobrenatural. Então essas contas, inclusive, também têm poder de graças para as nossas almas, usando com confiança e longe de superstições e estupidezes, por favor. E aí o sumo pontífice vai falar, com esta oração excelente, o que se agrega? A mortificação. A esta altura, a dor e o afeto de Pai impele-nos a implorar de Deus, doador de todos os bens, para todos os filhos da igreja, não somente o espírito da oração, mas o da mortificação. E aí o rosário vai ser sempre uma escola de paciência, porque se começa num credo e vai depois de 153 Ave-Marias, vamos concluí-lo com a Salve Rainha. E é um exercício de paciência, de grão em grão, em cada um a sua oração correspondente, e fazê-la como digno de quem está salmodiando com os anjos para a glória da Rainha Celestial. E assim vamos mortificar o tempo dos 24 horas que só temos para o dinheiro, ou para o que nós queremos e não para a nossa salvação. Vamos sacrificar a nossa ansiedade, que todos esperam a Salve Rainha, como na missa It Missa Est. Ufa, deu graças, acabou. Pois então, o rosário sempre vai ter um sacrifício de um tempo precioso para honrar a Santíssima Virgem. E muitas outras virtudes se praticam, porque ao considerar e passar pelos 15 mistérios, nossa alma recebe o empurrão à virtude, pela virtude que contém naquele mistério que consideramos. Aí vai dizer os santos, muitos santos rezaram o rosário,
praticamente desde a sua instituição, a partir de São Domingos, praticamente todos. E junto com os devotos do Rosário estavam grandes almas de penitência, porque a oração não tira a penitência, nem a penitência tira a oração, mas uma clama pela outra. São duas irmãs que andam juntas para implorar a Deus os auxílios. E aí, diante de orações assíduas, como o Rosário Diário e a alma penitente, o Papa exorta que somente podemos ter esperanças de vitória, porque ao empregar semelhante devoção eficaz, com a eficácia da onipotência de Deus e da sua Santíssima Mãe, fazendo isso com espírito de mortificação, como o outro que crucificado com Cristo reza, então nosso rosário só pode sair vitorioso. Sobre nós, a primeira vitória, praticando as virtudes que contém nesses mistérios, e depois sobre aqueles pelos quais nós rezamos. Pode ser o pior pecador, pode ser o mais imperdenido, mas se nós rezamos o rosário com fidelidade, com penitência, aquela alma será vencida e Deus a resgatará do profundo do abismo que anda trilhando para se perder. Então, queridas almas, diante dessa exortação, dediquemos o nosso mês de outubro. Não é só o outubro rosa para rezar pelas pobres almas que sofrem do câncer. O pecado é um câncer silencioso que nos leva para o inferno, para a morte eterna. E qual é a grande cirurgia? Rosário. Porque assim, se rezamos o rosário de verdade, e eu falo 150 Ave Marias, os 15 mistérios, ou vamos extirpar esse câncer, ou vamos extirpar esse câncer. Não tem outro. O pecado e o rosário não convivem juntos. Então rezemos. E também para tirar este câncer da sociedade que está aí deformando, enfermizando tudo, levando tudo à enfermidade moral, é o Santo Rosário que, da onde ele é rezado, irradia as graças da Santíssima Virgem, e instauramos com as armas da nossa religião o reino de Cristo, que é a Santa Igreja Católica triunfando neste mundo. Então tenhamos grande devoção ao nosso terço. Se pode rezar de joelhos quando tem tempo, melhor. Se pode rezar sentado dignamente. Se estiver prostrado em cama, reze deitado. Se vai fazer uma caminhada, muito bem, reze caminhando. Não é para levá-lo ostensivamente, para se amostrar, mas tampouco ter vergonha, hein? Porque não há nenhuma razão de ter vergonha de semelhante arma poderosa que é a nossa glória, que foi dada por nossa Mãe Celestial. Não devemos ter nenhuma vergonha disso, mas tampouco usar semelhante glória para a nossa glória vã, que é a ostentação vaidosa, que aí seria envenenar a fonte de salvação. Mas rezemos. Rosário é oração de homens de Deus e das mulheres de Deus, e crianças também. São Luís vai dizer que aconteceu no Paraguai que havia um padre muito piedoso que mandou rezar o rosário para as crianças todos os dias. E a criancinha rezou, e um certo dia apareceu a Santíssima Virgem, foi arrebatado num êxtase, brincou com o menino Jesus, melhor amigo, e ficou maravilhado. E por quê? Porque aquela criança rezava o rosário com a Santíssima Virgem, e ela cuida de todos os que invocam. Invocando com aquilo que mais lhe agrada, nós não temos nada a temer, ela está conosco, e quem por nós? Ela por nós, e nada a temer mesmo. Nem a crise da igreja, nem a crise na sociedade, nem as pestes que vemos, nem as ideologias políticas perversas e todas essas estupidezes, vômitos de Satanás, porque sempre será a armadura eficaz, um escudo protetor da alma que rezar e do lugar em que rezar também. E aqueles que levar esses grãos, e com isso concluo, São Domingos, quantas vezes exorcizou as pessoas jogando um rosário no pescoço, hein? Em vez de leva umas 2, quase 3 horas de fazer o exorcismo do ritual, quando o diabo não faz o desfavor de dar mais trabalho, e ele jogando o seu rosário no pescoço expulsou tantos demônios, porque aqueles grãos, aquelas contas que devem estar no nosso bolso, mesmo quando nós não rezamos para nos lembrar de Deus e de nossa Mãe, também tem poder. E quanto mais rezarmos, mais poder vamos comunicar esses grãos, que serão artilharia de fato contra o inimigo da nossa salvação. Então rezamos o nosso rosário. Não tenhamos vergonha, isso faz parte da maturidade católica, porque quem empreende as armas são pessoas adultas. Então rezamos
rezar o rosário é uma questão de virilidade católica, de maturidade católica, e deve ser todos os dias um bom soldado a disparar contra os inimigos da nossa alma, e rosário diário. E se na ausência dele, pelo menos um terço, que é o mínimo que se espera de quem tenta praticar a virtude. Mas quem quer, rosário todos os dias. Que nos alcance essa graça, então, a Senhora do Rosário, que desceu do céu tantas vezes para insistir nessa devoção, que ela nos alcance a graça de levar a cabo todos os dias, com a fidelidade de bons filhos, de joelhos aí diante de sua imagem, ou caminhando por este mundo com rumo ao céu, com a nossa querida e eficaz arma, que é o Santo Rosário, que nos garantirá a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.